Começa agora o devocional. 5 chaves para viver milagres. Cari Monteiro. Ore sempre. O poder da oração gera milagres. A oração é uma das formas que Deus instituiu para nos relacionarmos com Ele. E diferentemente do que algumas pessoas pensam, a oração não é um monólogo e nem uma mera repetição de palavras, mas sim um posicionamento de fé daquelas pessoas que se aproximam de Deus, crendo que Ele ouve e responde suas orações, manifestando na terra a realidade dos céus. A Bíblia relata que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A palavra poder, nesta passagem, vem da palavra grega dunamis, que significa poder explosivo e habilidade para executar qualquer coisa. Por isso, a sua oração de fé, alinhada à palavra de Deus, tem poder para liberar milagres. O apóstolo Pedro experimentou esse poder quando estava preso por pregar o Evangelho, e a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo que ele se levantasse depressa. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse para ele se vestir, se calçar, colocar uma capa e o seguir. Pedro fez tudo o que o anjo pediu, e assim eles passaram por todas as guardas sem serem vistos, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu sozinho. Eles saíram e caminharam pela rua até que, de repente, o anjo o deixou. Foi então que Pedro percebeu que tudo era real e disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou." Em seguida, Pedro foi até a casa onde muita gente estava reunida orando por ele, e as pessoas ficaram perplexas ao vê-lo. A perplexidade das pessoas ao verem Pedro solto no meio da noite mostra que, embora elas estivessem orando com fé, o resultado que elas receberam foi infinitamente maior do que o que elas pensavam. Creia que a sua oração de fé libera o poder explosivo capaz de desfazer as ciladas do inimigo, derrubar barreiras, abrir portas, transformar circunstâncias e fazer qualquer coisa, mesmo aquelas que parecem ser impossíveis. Lembre-se que o poder da oração é invisível, mas o resultado pode ser visto com os seus olhos naturais. Mais perseguições. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro é libertado. Na noite antes do dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela.
O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se, de fato, o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca! Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos.